Oi meninas, terceira aula da semana, Geometria Espacial, parte 2. A gente viu cubo, paralelepípedo e prisma. Cubo, paralelepípedo eu não vou colocar de novo, mas prisma eu coloquei aqui atrás uma revisão. A gente primeiro tinha que lembrar que prisma sempre tem lados retangulares e basicamente tem bases diferentes. As bases podem ser triangulares, elas podem ser quadrangulares, que é igual ao desenho que está do lado, elas podem ser pentagonais ou hexagonais. O que interessa sempre é que a base muda, mas os lados todos continuam sendo retangulares, tudo bem? E a gente também tinha visto que a gente tinha 4 características muito importantes, né, nos sólidos geométricos. Era a área da base, área lateral, área total e volume. E que basicamente no cubo e no paralelepípedo a gente tinha diagonal. Fora isso, nenhuma outra tem. Eu trouxe um prisma, como a gente viu, a base aqui é um quadrado, ela é quadrangular, e os lados são retângulos, tudo bem? Onde eu tenho a aresta lateral, lembrando sempre, face é esse lado inteiro, vértice e aresta é a linha que compõe o desenho, vértice é a junção das arestas. Basicamente, a gente tem a aresta lateral, ou a altura, e a aresta da base, que é a linha que compõe a base. A área da base num prisma vai depender do tipo de prisma que é, porque a área da base é a área da figura aparente, né? Nesse caso, é um quadrado, mas poderia ser o triângulo, o pentágono ou o hexágono. A área lateral é o número de vezes que aparece, porque podem ser 3, 4, 5 ou 6, vezes a aresta lateral, vezes a aresta da base. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. E o volume de sólidos geométricos, claro que tirando cone e pirâmide, todos os outros é a área da base vezes a altura. E essa altura aqui é a aresta lateral que a gente estava conversando. A gente tinha visto sobre isso e aí a gente volta na aula de hoje com pirâmide, que é o primeiro tópico da aula de hoje. Pirâmide, ela tem como um prisma porque as bases podem aparecer de diferentes formatos, né? Então, eu tenho base triangular, quadrangular, pentagonal e também hexagonal. Só que enquanto o prisma tinha lados retangulares, a pirâmide ela tem lados triangulares. E aí, a gente ganha ainda a aresta lateral e a aresta da base. A gente tem a altura, que está aqui a altura da pirâmide, e a gente ganha 2 novas características. O apótema lateral, que é essa divisão desse triângulo aqui. Se a gente dividir um lado, é esse pedacinho aqui, é o apótema, tudo bem? Apótema lateral. E a gente tem o apótema da base, que é quando eu divido a base aqui, no caso, na metade. Só para que a gente lembre, a área da base ela vai ser igual à questão do prisma. Ela é a área da figura aparente, então no meu caso era um quadrado. A área lateral é o número de vezes que aparecem, que podem ser 3, 4, 5 ou 6, vezes. Gente, são várias vezes este triângulo aqui. Esse triângulo, para eu saber a área, é base vezes altura divididos por 2, né? Então, base vezes altura divididos por 2. Por isso que eu coloquei aresta da base, apótema lateral sobre 2. Número de vezes, porque aqui aparecem 4, poderiam ser mais. A área total é a área da base mais a área lateral. Lembrem, uma área da base só, ela é pontuda, não tem 2 bases, tem uma. E o volume é a área da base vezes a altura sobre 3. As figuras cônicas, que são pirâmides e cones, elas têm o volume sobre 3. Próxima figura geométrica são os cilindros, né? Quando a gente fala em cilindro, a gente lembra da lata de milho, da lata de óleo, da lata de leite condensado.
Eu tenho, na verdade, uma planificação do cilindro. Eu vou até pegar uma outra folha, só um minutinho. Se eu planificar um cilindro, eu tenho um círculo, um retângulo e outro círculo igual. Aí a gente gira isso em torno desse círculo e forma o nosso cilindro. A gente tem 3 tipos de cilindro. Esse cilindro aqui, que é o cilindro reto, onde geratriz e altura são iguais. A gente já vai discutir o que é geratriz. Eu tenho o cilindro equilátero, onde a minha altura vale 2 vezes o meu raio. E eu tenho o cilindro oblíquo, em que a geratriz, que é o lado tombado, a altura e o raio compõem um triângulo retângulo, onde geratriz ao quadrado, ela é a soma da altura e do raio ao quadrado. Quando a gente fala da área da base do cilindro, eu já falei que a base é um círculo, né? E a área do círculo é πr ao quadrado. Então, a área da base é πr ao quadrado. A área lateral, galera, como eu falei que é um retângulo, isso aqui vale o comprimento de um círculo, porque ele passa em volta desse círculo. Então, ele é 2πr. E aqui ele é h, então base vezes altura, a área lateral é 2πrh. Na área total, aqui sim eu tenho 2 áreas da base, então 2 vezes a área da base mais a área lateral, eu só rearrumei para quem queira gravar assim. E o volume ainda é a área da base vezes a altura, também arrumei. Nada muito difícil, no equilátero nunca se esqueça, vou botar até maior que em todas as contas a altura vale 2 vezes o raio. E que no oblíquo a gente trabalha que a geratriz ao quadrado, ela é o somatório da altura mais o raio ao quadrado. Beleza? Faltam 2 figuras ainda, cone e esfera. Cone, quando a gente fala, a gente lembra de chapéu de festa, de casquinha de sorvete. Basicamente, todo lado tombado de figura se chama geratriz. Aqui eu tenho a altura do cone e aqui eu tenho o raio. Numa planificação, eu teria isso do cone, né? Só para que a gente entenda também. Essa é uma planificação do cone. Aqui eu tenho a geratriz, tá? E aqui eu tenho o raio da base. Basicamente, de novo, geratriz, altura e raio compõem um triângulo aqui, retângulo. E a gente tem que a área da base é a área de um círculo, πr ao quadrado. A área lateral, ela é dada por πrg. A área total do cone, de novo, é 1 vez a área da base só, porque eu só tenho uma base, mais a área lateral, que eu também rearrumei aqui, caso alguém queira. E o volume, como uma figura cônica, é a área da base vezes a altura sobre 3. Também arrumei a fórmula. E, por último, a gente trabalha com esfera. Esfera é um círculo, basicamente, que ficou girando, 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 de revolução. A gente tem uma esfera. A área total da esfera é 4πr ao quadrado e o volume é 4πr ao cubo sobre 3. Falando em revolução, a gente precisa falar de algo muito sério. Tem exercício que traz um retângulo que sofreu uma revolução. Toda vez que eu tenho um retângulo e ele gira em volta do próprio eixo, esse retângulo forma um cilindro de revolução. Não se esqueçam, ele gira, gira, gira. Aqui é o raio, aqui é a altura. Então, ele fica no final assim, né? Ele girou, girou, girou. Essa altura tá aqui e o raio tá aqui. E, às vezes, eu tenho um triângulo de revolução. O triângulo é o cone quando gira. Aqui eu tenho o raio, aqui eu tenho a geratriz e aqui eu tenho a altura. Ele girou, 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 ele vira um cone. Então, ele no final fica assim, tudo bem? Então, o raio
geratriz e altura. E o círculo, que quando é de revolução, vira a esfera. E aí eu tenho o meu raio como padrão. Beleza? Espero que tenham entendido. Geometria espacial é um assunto que cai muito em vestibular. Então, a gente tem bastante exercício para fazer. É um assunto bem corriqueiro nos vestibulares. Até a próxima aula.